Vambora, Reinaldo Azevedo. Vambora. Vambora. Quer começar por essa do Moraes ou por Bolsonaro, hein? Vamos começar pela do Moraes? Vamos começar pela do Moraes. O ministro Isso. que derrubou uma série de perfis, a gente não sabe quantos exatamente, mas é muito curioso ver esse relatório americano, né? O que você está achando disso e sobre essas decisões tomadas por uma investigação de um órgão que ele controlava, que era o Tribunal Superior, que ele é o comandante, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que era o presidente, que é o presidente. Eu quero começar por essa coisa. Tomou decisões a partir de alertas feitos pela assessoria especial, cujo trabalho é fazer alerta sobre páginas que atentam contra a democracia, as eleições, etc. E daí? Onde está a notícia? A notícia a gente aprende lá desde que a gente é criança, quando alguém se interessa por isso, quando o cachorro morde o menino, a menos que seja uma coisa dramática e tal, mas assim, não é pitbull nenhum, não é uma mordidinha. Não é notícia. Agora, se o menino der uma mordida no cachorro, né? Vem cá. O presidente do TSE preside esse órgão. Então, vamos começar por aquilo que é da natureza do jogo. O órgão existe. Você pode falar, ele não é necessário. Bom, é outra coisa. O órgão existe e o presidente do TSE preside o órgão. O órgão identifica um material que atenta contra, seja no âmbito de um inquérito, investigação, seja na questão eleitoral, ou atenta contra as regras eleitorais, ou incide em crimes que estão em investigação no âmbito do inquérito, e o ministro manda tirar do ar. E daí? Ele deveria falar, porque fazer o contrário seria negar a natureza ou do órgão do ministro. Eu vou falar de novo. Se o ministro não fizesse nada porque ele preside o órgão, o fato dele presidir o órgão o tornaria inabilitado para tomar decisão e, portanto, presidir o órgão que reprime crimes eleitorais corresponderia a não reprimir os crimes eleitorais? Se a pessoa que acompanhou não entendeu direito, eu repito. Quer dizer que, então, ele não deveria tê-lo feito? Mas não tê-lo feito significa que ele presidiria um órgão que, em vez de reprimir o crime, deixaria o crime rolar porque ele preside o órgão. Não há sentido nisso, né? A menos que me apresente uma outra lógica e que demonstre que essa minha está errada. Não, é que eu sou contra o ministro mandar retirar a página. Bom, aí estamos no outro debate. Aí a gente já está junto lá com o Jair Bolsonaro, com a turma. Pode estar, mas só que tem que ficar claro isso. Eu acho que não pode tirar nada, tem que valer tudo. Já que fake news, como é que é? Já que fake news, como escreveu um senhor, né, de ideias gagás, né? Não tem nada a ver com a idade, tem a ver com as ideias. Já que fake news não é crime, pode fazer qualquer coisa. Dane-se. Como é que a gente combate qualquer coisa que o criminoso faz? A gente também faz qualquer coisa. Aí, na soma de qualquer coisa, quem fizer mais qualquer coisa ganha. Não. Mas se for assim, a gente para de reprimir todos os crimes, inclusive homicídio. Quem for mais forte para se defender, vence. Acabou. Como é que a gente acaba com os homicídios? Vamos matar os homicidas. Quem matar mais homicida, acaba com o homicídio. É essa lógica subjacente à ideia de não fazer nada, de deixar rolar, né? Então, isso, com a devida vênia, né? Isso não é notícia. Isso fica parecendo anteontem. Foi à Câmara o comandante do Exército, né? O Thomas Paiva, e aí aquele Van Hatten, do Novo, que é o mais bolsonarista, ele deixa o Eduardo morrendo de ciúme, porque ele quer ser mais bolsonarista que o Eduardo, né? Ele também, por ele ficaria ali nas origens do Eduardo, né? De tão convicto que ele é. E aí ele dizia assim para o general Paiva: houve mandado de busca e apreensão contra os militares, ele gritava. E o exército foi avisado.
E o Tomás Paiva e o ministro o Zé Múcio da Defesa olhando. Mas avisar é da regra, é do jogo. Ué, e foi avisado, e mesmo assim teve. Não, mas ele foi avisado porque teve. Não é foi avisado e mesmo assim teve. Não é apesar de ser avisado, teve. Olha que absurdo. Avisa e depois faz. Não. Avisar e fazer. Parte do jogo. No caso desse órgão, dessa assessoria especial, alertar para que se tome providência. Quem toma providência é o ministro, quem preside o órgão é o ministro, não há nada de errado nisso. Qual é? Qual é o erro? Não deveria o ministro presidir esse organismo? Esse organismo é desnecessário? Não deveria o ministro tomar essas decisões? Aí, então, o debate é de outra natureza. A notícia não está aí. A notícia, se houver notícia, está em outro lugar. Isso aqui é só uma demonstração lógica de por que não há nada de errado nisso. Serve para alimentar a rede, esquenta, faz... mas não é nada. Não é? Isso quanto a essa questão em si. É, quanto à coisa do Bolsonaro, bom, era para isso, né? Se está fazendo essa operação, que é uma operação que, sim, ela tem uma dimensão que é local, é coisa lá dos Estados Unidos, faz parte da campanha republicana daquele que esconde estupros lá, o presidente da comissão, correspondente à Comissão de Justiça, né? Expliquei ontem aqui que ele é envolvido numa investigação gravíssima na Universidade Estadual de Ohio, né? É, é uma coisa lá dos republicanos contra o Biden. Evidentemente, tem articulação com a extrema-direita brasileira, passando pelo Elon Musk. Para quê? O objetivo é tentar emparedar o judiciário brasileiro para que o Bolsonaro recupere a sua elegibilidade, né? Para tentar já interferir no processo eleitoral desde agora, etc. E aí vai haver mais um comício, em que, segundo consta, o Silas Malafaia, né, que cada vez mais parece ser pastor nas horas vagas, é político, promete agora sim quebrar o pau, não sei o quê. E aí Bolsonaro já fez uma chamada dizendo que o Brasil está à beira de uma ditadura. Calcule, o cara investigado por tentativa de golpe de Estado com uma montanha escandalosa de evidências de que tentou golpe de Estado, vai fazer um comício, um evento, acusando o Brasil de estar à beira da ditadura e de aqui não se respeitar a liberdade de expressão, porque existem mecanismos para coibir crime nas redes, ainda não o suficiente, mas existe, né? Quer dizer, ele está se sentindo cada vez mais à vontade à medida que a sua lógica criminosa, perversa, bandida, né, antidemocrática, golpista, à medida que essa lógica começa a penetrar em certos círculos que, em tese, deveriam estar livres do golpismo, mas a gente vê que não estão, existem ali terminais ligadores, né? Ele se sente mais à vontade para fazer essa pregação. Eu não sei o que ele vai dizer, a depender do que diga ali de novo, né? Da outra vez, o comício, vamos lá, né? O de São Paulo já era ali no limite anti-TSE, anti-Supremo, mas ele tentou manter alguma fleuma. A conversa de agora, esquentando o comício, né? Ela é muito mais agressiva. Porque veja só, as coisas têm lógica, de novo, né? As pessoas odeiam discutir com lógica. Elas preferem discutir assim, jogando opinião, né? Mexendo as perninhas que nem uma centopeia, cada uma falando uma coisa, né? Mas as coisas têm que ter lógica. Se você diz que o Brasil está à beira de uma ditadura e que essa ditadura e que o núcleo dessa perspectiva ditatorial
o TSE, é o STF, você está conclamando as pessoas a se organizarem contra o TSE e o STF. Não. Ah, não, é que isso é só a parte da liberdade de expressão, que ele está querendo que as pessoas fiquem nas ruas. Oh, veja só. Bom, mas isso você pode fazer. Primeiro, você não gosta das decisões, recorra. Hoje existem as redes, existe a maneira das pessoas se expressarem. O que se está querendo, obviamente, é criar um movimento de massa, né, grande, para intimidar a justiça eleitoral, para intimidar o Supremo. Eu entendo que isso é intimidação da justiça, né? Eu entendo que o senhor Jair Bolsonaro está querendo ter a prisão preventiva decretada. E aí eu discordo daqueles que dizem, vamos deixar assim por enquanto. Da última vez que nós falamos sobre isso, talvez faça um mês, eu até disse, por hora, vá lá. Não, mas eles estão exacerbando, né, a tentativa de emparedar a justiça. Parece que ele está buscando isso, né? E se está buscando isso, que tenha isso. Vamos ver o que vai ser dito, né? A partir desta tramóia, dessa farsa criada com a ajuda de uma parte de uma comissão da Câmara dos Estados Unidos. Aquele documento é nada, aquilo é uma porcaria, aquilo é uma zerda. As tais das motivações, não tem motivação explícita, isso é papo furado de golpista, disfarçado de jurista. Ou então de gente que está a fim de fazer frufrula para o outro lado, só para mostrar que é independente. Naquele tipo de comunicação de derrubada de página ou de perfil, não tem de ter a motivação. A motivação o dono da página tinha. Vê lá agora, se a justiça manda bloquear uma conta, você precisa mandar todo o inquérito com a motivação, não sei o quê, para o banco. Não, a justiça pega e fala, bloqueia e acabou. Com base no artigo tal, e fim de papo. Não tem que ter motivação, como se diz. Não para eles. A motivação está dada, não existe decisão sem motivação. O Supremo falou isso ontem e é comprovado, né? Se pode discutir sim, mas não deveria então não ter sigilo? Tá bom, que não tem sigilo quanto a isso. Alguma conveniência à investigação, o sigilo devia ter. Ou então o que há, não, é que o Alexandre de Moraes, sabe, ele está num plano de dominar o Brasil a partir do domínio dessas páginas. Não deixa de ser ridículos. Entende? Fica parecendo que não houve o que aconteceu a coisa de 1 ano e 3 meses. Mas então vale tudo? Não, quem disse que vale tudo? Não vale tudo, não. Eles estavam apostando no vale tudo. Eles querem apostar no vale tudo. Há quem maximize a tal da liberdade de expressão e aí sim aceita o vale tudo. Mas a lei brasileira não é assim, queridos. Essa não é a lei brasileira, essa é a lei americana. O vale tudo aqui nunca valeu. Por exemplo, crimes contra a honra. A liberdade de expressão nunca contemplou os crimes contra a honra. Nunca. Se ela fosse absoluta, não haveria crimes contra a honra. E há. Os crimes contra a honra, todos nascem da expressão de alguma coisa, de uma fala, de uma acusação, de não sei o quê, né? Então, nunca foi absoluto. Só que se entende aqui, felizmente, que você pode cometer, a partir de mensagens e não sei o quê, você pode atentar contra o Estado de Direito, você pode tentar golpe de Estado. Essas coisas não podem. Discriminar pessoas, discriminar minorias, não é? Eu sei que a extrema-direita fica louca com isso, né? E tem até alguns de esquerda que entram nessa, né? Mas, no geral, é mais extrema-direita. Puxa vida, em tudo, né? Desde pregar golpe de Estado, que eles acham que é como diz o Bolsonaro, é a nossa liberdade, e aí tem aquele gagá que escreveu que se fake news não é crime, então tudo bem. Bom, se fake news não é crime, então tudo bem, então tudo é possível. Então você pode. Então, vamos fazer o seguinte: fake news não é crime. Eu chego aqui e digo, tem uma bomba, a velha história, nós temos um exemplo nos Estados Unidos, um juiz americano que citou essa questão. Num teatro lotado, você pode gritar, cuidado, tem uma bomba aqui? Pergunto, Fabiola, pode? É a Não. pergunta que o juiz americano fez. Não, né? Ué, mas não é liberdade de expressão? Eu não posso falar o que eu quiser? Posso, não posso? Não, mas é que se eu falar tem uma bomba aqui num teatro lotado,
pessoas vão morrer. Então, a depender do desdobramento que tem aquilo que eu falei, eu tenho de responder por aquilo que eu falei. Ah, não, mas é que nós estamos discutindo censura prévia. Não, mas peraí, censura prévia de uma página que notoriamente tem o objetivo de ficar produzindo esse tipo de coisa. Então, agora nós vamos criar um departamento de justiça com 1 milhão de pessoas para ficar derrubando textos de páginas que nós sabemos que são dedicados a fake news. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é querer brincar com ultraliberalismo, um ultralibertarismo da liberdade de expressão, como se estivéssemos assim, numa outra sociedade, num outro mundo. Não. Não. Ah, mas agora então nós vamos tomar decisões excepcionais. Não, mas não é excepcional. A lei suporta como excepcional. O que há de excepcional? Golpe de Estado é crime ou não é? Tentativa de golpe de Estado está ou não está no artigo 359-M do Código Penal? Tentativa de romper o Estado de Direito está ou não está no artigo 359-L do Código Penal? Não parar de frescura. Né? E quando eu falo parar de frescura, não é ignorar a lei, fazer qualquer coisa. Não, ao contrário, vamos para a lei. Vamos para a lei. Esse é um ponto, Reinaldo, muito importante, assim, olhar a lei e tirar essas emoções para que faça uma análise dos fatos, né? Porque, assim, como você falou, essas críticas a Alexandre de Moraes, que vêm fora do bolsonarismo, estão sendo utilizadas, né, pelo bolsonarismo para inflar essa situação. Essa manifestação, esse ato, né, que você está chamando de comício do Bolsonaro, para o domingo, esse ato que ele está convocando para o domingo, ele vem num outro clima do que aconteceu na Paulista, né? Na Paulista, ele tinha acabado de sofrer ali uma operação da Polícia Federal. Malafaia liga para ele, o Silas Malafaia, e fala: você vai querer ser preso chorando pelos cantos ou ao lado do povo, né? Nesse ato agora de domingo, o Reinaldo, o cenário é diferente, né? É um cenário no qual ele se sente ainda mais confortável, né? Até nesse chamado, não sei, você quer ouvir o chamado dele ou nem precisa tocar aí? Não, eu já ouvi ontem. Não, se o público não lembra, pode colocar. Vamos colocar? Porque eu acho importante. Porque o chamado dele, dessa vez, ele vem num outro tom do que veio da última. Vamos assistir. Olá, amigos de todo o Brasil. No momento em que o mundo todo toma conhecimento de o quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão e de o quanto estamos perto de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você, um convite. No próximo domingo, às 10 da manhã, em Copacabana, vamos fazer o nosso ato pacífico em defesa da democracia, pela nossa liberdade. O que está em jogo não é o meu, não é o teu futuro, é o futuro de todos nós, dos nossos filhos e dos nossos netos. Repito, sem cartazes, sem qualquer faixa, vamos lá fazer essa manifestação que novamente servirá para uma fotografia para o mundo. E nós discutimos aí realmente o nosso Estado Democrático de Direito. Muito obrigado a todos vocês. Compareça, o Brasil é nosso. A fotografia, o objetivo é tirar a fotografia para o mundo, né? Que é uma expressão que ele usa muito, ele já usava quando ele pregava golpe. Eu gosto muito da última frase: o Brasil é nosso, né? Não, sem dúvida, vocês queriam que o Brasil fosse, não é? Aí, ele está agora, enfim, a quantidade, inclusive na imprensa, de manifestações nas quais ele se ancora para ter esse discurso aí, é gigantesco. E eu não estou dizendo assim, então vou deixar de fazer o certo só porque isso beneficiaria Bolsonaro. Não, não tem que deixar de fazer o certo. A questão é saber se é o certo. 1, e 2, se não está falando apenas porque acha assim que temos que... o risco maior é o Xandão. Tem gente que acha isso, né? Eu não acho, porque ele está com a lei, né? E acho que o risco, fosse uma questão de medir risco, nesse caso, o risco maior é sempre o risco de quem quer dar golpe de Estado, se organizou para dar golpe de Estado e ainda hoje defende golpe de Estado. Anteontem, eu insisto, quem não viu direito, posso recomendar meu programa de rádio aqui, né? Que lá também recomendo. Lá eu também... Claro que pode, o programa é seu, esse é seu, aquele é seu, você faz lá fazer eu também aqui, recomendo lá eu também recomendo que o povo veja aqui.
né? E como você sabe, de vez em quando eu faço coisas, mas eu acho que honra as duas, né? Eu chamo, eu chamo Ótimo. você Larissa, eu chamo lá Fabiola. Não, eu acabo trocando as minhas musas, né? Mas eu botei lá, Fabiola, três intervenções do Van Hatten, né? Marcel Van Hatten, deputado do Novo, bolsonarista, como eu já citei aqui, e ele incita, mas de modo claro, explícito, arreganhado, o comandante do Exército a dar golpe de Estado. Ele disse para o comandante do Exército: como é que o senhor deixa? Como é que o senhor obedece? O Alexandre, então, faz mandado de busca e apreensão em casa de militares e o senhor não faz nada? Como o senhor não faz nada? A perspectiva de toda essa gente é a mesma: é golpe. É golpe. E eles encontraram no STF, no TSE, na figura de Alexandre de Moraes, personalizaram no Alexandre, né? Mas o Alexandre não está sozinho, o Supremo não cansa de deixar isso claro. Eles encontraram um limite à ação deles. E que a tese deles, eles prosperavam na tese de que nós podemos fazer qualquer coisa. A rede garante qualquer coisa. Não importa o que eu diga, eu estou amparado na liberdade de expressão. Infelizmente, nós temos gente por aí achando que ainda nós estamos, sei lá, em 1980 e que é assim mesmo. O sujeito produz 80, 90, mesmo começo dos 2000, o sujeito produz um troço mentiroso, esse troço demora para chegar às outras pessoas, não tem efeito nenhum grave, a não ser num pequeno grupo, mas aí então eu faço o seguinte: eu tenho tempo de armar a reação, de divulgar a verdade, e aí do confronto da mentira com a verdade, necessariamente a verdade ganha, que é outra ilusão dos imbecis. É a outra ilusão dos imbecis. Em algumas coisas isso é verdadeiro. Nas coisas que dizem respeito à informação, etc., não necessariamente, infelizmente. Não é? Se alguém negar que a lei da gravidade existe, agora que estamos aqui, eu, você, mais uma pessoa. Aí alguém diz: a lei da gravidade é uma fantasia, não existe. Aí eu vou falar a verdade: existe. Aí eu faço assim: existe. Viu como existe? É? Mas o cara ainda não vai querer entender, ele não vai entender que é uma força que, na verdade, isso aqui está sendo atraído para a Terra, não está sendo empurrado. Aí teria de provar para ele. Já ficaria mais difícil. Né? Mas, de qualquer modo, a caneta e a lei da gravidade existe. A maçã. Né? A gente volta lá ao pai da teoria. Agora, nas ciências humanas, quando se trata de comunicação, nos dias de hoje, com alguma frequência a mentira tem triunfado e é preciso que se busquem mecanismos. Mas não é uma mentira assim, uma mentirinha qualquer, eu vou coibir a mentira. Aquela que for crime. Aquela que for instrumento de crime. Entende? Não é o sujeito dizer nas redes: olha, em Dom Casmurro, a Capitu traiu sim, porque lembra quando ela transa com o Escobar? Mas você fala: não, isso não está no livro. Não está. Ok. Né? Qual é o efeito que isso tem? Agora, a depender do que você diga, é muito perigoso. As pessoas correm risco. Voltamos ao padrão do juiz americano. Tem bomba aqui no teatro, tem fogo no teatro, e aí? Como é que faz? Então essa pessoa não pode ser coibida? Até agora ninguém foi responsabilizado, porque eu sou mais severo do que se tem sido por aí. Tem vagabundo por aí que acha que as pessoas podem contar mentira que quiser sobre vacina. Eu não acho. Eu acho que quem sustenta isso é um canalha.
não é só alguém que defende a liberdade, é um canalha. Porque as mentiras sobre vacina matam o vagabundo, o imbecil. A não ser que a perspectiva dessa pessoa desprezível seja a seguinte: bom, quem realmente acredita que vacina faz mal e cai nessa conversa não merece viver, dane-se mesmo, o mundo vai fazendo uma seleção natural e vão sobrar os mais espertos. É isso? Por que está sobrando vacina de dengue em várias cidades? Ampliaram a idade da vacinação. Por causa das mentiras sobre vacina. Depois vem esses meliantes dizer, não, é porque a ministra é incompetente. Não, não é. A vacina está lá, a campanha está lá. O que tem é a campanha de desinformação sobre vacina na rede. Vamos ter um pouco mais de responsabilidade. Ficar brincando, é que eu sou um liberal, então quando um liberal ele nunca quer que a informação... Nefilibatas, gente que mora nas nuvens. Entende? Que vive ali de criar suas pequenas polêmicas. Você não cria polêmica? Eu crio, mas eu não tenho medo. Eu não sou funcionário de nada. Quando tem que quebrar pau, quer pau, acabou. Tem essa. Entende? Não estou aqui para jogar uma hora aqui, vou jogar uma hora ali para mostrar que então não estou em lugar nenhum. Cuidado, quem joga uma hora aqui, uma hora ali para mostrar que é isento, pode estar errado aqui e estar errado ali. Pode estar errado duplamente. Então, nessas coisas não dá para ter ambiguidade. Crime é crime. Crime é crime fora da rede ou na rede. Não tem crime fora da rede. Não tem crime fora da rede que na rede não seja crime. Isso aqui, inclusive, pode ajudar a espalhar coisas. Pode não. Espalha. Espalha. Não é mais pegar um megafone, não é pegar um banquinho e botar na praça, falar para meia dúzia. É falar para milhões, é mentir para milhões muitas vezes. Quando essa mentira, insisto, incide em crime. Você não tem o departamento da verdade, como dizem alguns hostinhos por aí. Não tem departamento da verdade em lugar nenhum. É quando incide em crime. Agora, há quem ache que o mundo do Vale Tudo é legal. Bom, o mundo está indo para um bom lugar no Vale Tudo? Está lá nos Estados Unidos, tem uma espécie de Vale Tudo. Está indo para um bom lugar? Hoje, boas cabeças nos Estados Unidos, algumas inclusive que vêm da ala responsável do Partido Republicano, reconhecem que a democracia americana pode entrar em risco, mesmo, muito sério, que o país pode cair numa situação muito complicada. E pode. Nós estamos vendo agora. Essa ação é absolutamente criminosa com o Brasil. Olha o truque que usaram. Você pode ser contra o sigilo decretado pelo Alexandre, muito bem, mas havia o sigilo para a X Internet Limitada aqui no Brasil. Quem é a acionista majoritária da X Internet Limitada no Brasil? É a X Corp, dos Estados Unidos. Tanto é que eles entraram com um pedido aqui para o Alexandre. Posso não cumprir a lei? Você imagina isso. Fabiola, você imagina isso. Você imagina uma empresa que pede ao judiciário, você pode não cumprir a lei. Aí o Alexandre disse, não, né? Não pode não cumprir a lei. Mas aí já avisaram, nós queremos lembrar que uma comissão na Câmara dos Estados Unidos pediu informações. A X-Corp. Já avisando. Então, muito bem, aqui era sigilo. As informações foram para a X-Corp, o Elon Musk combinou com os amiguinhos dele da comissão, os amiguinhos dele da comissão requisitaram as informações sobre as relações de uma empresa privada num determinado país, com o judiciário em um determinado país. O que é que a Câmara tem com isso? Lá, as informações foram passadas e eles divulgaram. Você imagina se isso vira um padrão, Fabiola? Nós temos quantas empresas aqui no Brasil cuja sede são multinacionais, são conglomerados, a sede não é aqui. Então, as decisões judiciais daqui deixarão de ser cumpridas, eventualmente,
e o domínio passa para o país de origem dessas empresas, definitivamente a gente vira uma espécie assim de fundo de quintal do resto do mundo, e não se trata aqui de nacionalismo, bater no peito, botar a camisa verde e amarela, que quem faz isso é outra turma. Mas vai ser assim? Isso é muito grave o que aconteceu. Isso sim deveria estar mobilizando os defensores da democracia. Entende? Mas é que nós temos supostos defensores da democracia aqui que nada mais são do que porta-vozes ainda hoje da Lava Jato. Vejam, está no Twitter uma mensagem ridícula, mas ridícula, do Deltan Dallagnol em inglês para o Elon Musk se apresentando para o Elon Musk. Olha, eu sou Deltan Dallagnol, quero contar para você a minha história, não sei o quê, e ver, em última instância, e ver como o senhor pode me ajudar. Ficou parecendo que ele botou um tutu de balé e ficou assim, dançando. Olha, Elon Musk, olhe para mim, olhe para mim. Vejam lá, está lá, a coisa mais patética que eu já vi. E falando que tudo isso é uma trama contra a direita que ele representa. Esse cara tinha porta-voz, né? Tem ainda. Tem porta-voz da imprensa. Gente que publicava tudo que ele mandava. Envergonhando a profissão. Não, a gente estava tentando achar, que eu queria achar essa do Deltan, estava aqui na minha mão, mas eu apaguei, agora tô buscando aqui do Deltan, mas É, é muito interessante é um ele falando, textão. E o você. meu nome é Deltan, eu fui promotor, chefe Olha. federal no caso da Lava Jato, a investigação que levou Lula à prisão e bibibi, aí ele conta o que que ele fez, qual é a história dele, tá aí, ó, o texto dele. My Isso name aí. is Deltan Dallagnol. Faz aí, como é que ele falaria? Tal, 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 aí, ó. Porque Eduardo Geral, né? Eduardo Geral, né? Mister Musk, my name is Eduardo Geral, né? É, E ele aí ele certamente fala, sabe. né? Aí ele, Ele ele, sabe inglês muito bem, porque ele trabalhou, né, com a FBI permanentemente, né? Trabalhou com as autoridades americanas, inclusive conversou muito com as autoridades americanas quando foi para organizar aquela multa, né? Lembra, Dallagnol, aquela multa da Petrobras, né? Quando o Ministério Público atuou contra a Petrobras nos Estados Unidos, para que os Estados Unidos cobrassem uma multa da Petrobras de 4,5 bilhões, que depois foi convertida em 2,5 bilhões, que seriam pagas aqui no Brasil, metade para fazer a fundação, e ele negociou tudo isso em inglês, o inglês dele é fluentíssimo, o né? Reinaldo, Agora, aí nesse ele está se textão, apresentando. É incrível, é e nesse incrível. textão aí ele fala, né, que durante a passagem dele no Congresso ele foi muito crítico ao Lula pela história dele, né? E aí ele diz e as decisões cada vez mais autoritárias do Supremo Tribunal Federal, que fez punições equivocadas, criminalizando visões conservadoras e censurando críticos, que você conhece muito bem, que é como o que você está vivendo agora. É muito constrangedor, né? Que aí ele pede como se o Elon Musk pudesse salvá-lo Isso. de uma ditadura brasileira e de um Salvar o autoritarismo. Brasil. Você É. você entendeu isso, cara? Olha o ridículo dessa gente. Pedir, implorar para um multibilionário, porque é quem é, venha nos salvar. Ele usa, inclusive, a palavra direita aí, né? A direita está sendo perseguida, não sei o quê. Mas isso é o que toda essa gente está fazendo. É muito vergonhoso, é muito constrangedor, né? Agora, isso ele faz de maneira escancarada. Tem gente fazendo de uma maneira um pouquinho mais sofisticada aqui, mas fazendo a mesma coisa. Entende? Não, e não venha com esse negócio. O Reinaldo acha que só porque eles são golpistas e porque ele acha que a democracia ainda está em risco, então agora a mesma coisa certa sem deixar de ser noticiadas. Não, não acho isso. Eu acho que precisa tomar cuidado para não noticiar as coisas erradas só para parecer que se está numa perspectiva de equilibrar o noticiário. Eu acho isso, né? Eu hoje, se eu tivesse fazendo jornalismo ainda numa democracia com nazismo em ascensão, eu não ia tentar encontrar coisa boa no nazismo só para não parecer que eu era excessivamente defensor da República de Weimar, entendeu? É só isso. Hum.
Ah, e o nazismo. Sempre que cita nazismo já perdeu o debate. Mentira, né? Essa lei de Godwin, né? Aliás, o Godwin deu uma excelente entrevista para a Folha, dizendo assim: cuidado, estão usando errado a minha lei. Por exemplo, associar bolsonarismo a nazismo realmente faz sentido. Eu mesmo associaria. Foi isso que eu disse na prática. Então não use a minha lei para isso, né? Usem Quem não sabe que é a lei de corretamente. Godwin, quem não sabe que é a lei de Godwin, procure.